João capítulo 12, versículo 48. João 12, 48. Muitas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: bispo, um dia eu só dei uma palavra e essa palavra me abençoou, essa palavra mudou minha vida, essa palavra restaurou meu casamento, essa palavra me salvou. E eu disse para as pessoas o seguinte: eu dei a palavra, mas ela não é minha. Deus usou a minha boca, mas a palavra poderosa é dele. Eu sei o poder dessa palavra. A palavra de Deus não é papel. A palavra de Deus em Hebreus 4:12, depois nós vamos ler, fala que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus não é esse papel. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é o próprio Deus. Essa palavra entrou no mar e abriu o mar. Essa palavra, quando entrou no corpo de Lázaro, que estava morto há 4 dias, essa palavra ressuscitou a Lázaro. Aonde essa palavra entra, ela muda a vida do ser humano. É impossível a sua vida continuar a mesma se a palavra de Deus entrar. Só que a palavra de Deus é como uma pessoa que você deixa entrar na sua vida ou não, que você deixa entrar na sua casa ou não. Deus fala. O problema é que poucas pessoas ouvem a palavra e praticam a palavra. A palavra é bonita, a palavra é linda, a palavra é maravilhosa, mas a sua vida só muda quando você resolve praticar essa palavra. Enquanto você é só ouvinte, essa palavra não muda a sua história. Amém? Eu temo e tremo todas as vezes que eu prego a palavra, que eu tenho esse privilégio de poder pregar o evangelho. Olha o que Jesus disse aqui em João 12:48. Olha só: quem me rejeitar a mim, o que é que diz aí? E não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar quando? No último dia. Olha para mim, por favor. Cuidado, porque você não vai ser julgado pela sua consciência. Tem gente fazendo um bocado de coisa de errado, dizendo assim: a minha consciência está limpa. Só se ela estiver cauterizada. Aí você faz coisas erradas e não percebe, e não sente. Faz coisas erradas como se estivesse fazendo coisas certas. Só que você não vai ser julgado pela sua consciência, você vai ser julgado pela palavra de Deus. Você ouve o evangelho e o evangelho pode te salvar, mas se você rejeita o evangelho, você vai ser julgado pela palavra que você ouviu. Está dando para entender? Aonde a palavra de Deus entra, ela restaura. Salmo 19:7 fala que a lei do Senhor, como nós cantamos, restaura a alma. Quando você aceita a palavra, então o seu corpo tem saúde, o seu espírito é fortalecido e a sua alma é salva, é limpa. Quando Jesus quis lavar os pés dos discípulos, e Pedro a princípio não quis, e depois Jesus disse que se ele não deixasse, não ia ter parte com ele. A Bíblia fala que Pedro quis que Jesus lavasse todo o corpo, e Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra. Então a palavra limpa, ela vai limpando a sua mente, ela vai limpando a sua alma. A palavra faz uma faxina. A palavra liberta.
Por que você tem tantos seres humanos sofrendo no mundo? Por quê? Vamos entender o nosso presente indo lá no início da criação. Qual foi o primeiro homem criado por Deus? Adão. E depois Eva. Eles sofriam? Não. Estavam onde? No jardim, no paraíso. Estavam bem, só que eles estavam bem enquanto obedeciam a palavra. Depois que desobedeceram a palavra, começaram a sofrer. Aí veio a dor. Tirou a palavra, vem dor. E o mundo hoje quer viver sem a palavra de Deus. Essa é a verdade. Adão e Eva perdeu para o diabo no paraíso, porque desobedeceram a palavra. Jesus venceu o diabo no deserto, mas venceu com a palavra. Está escrito. A palavra de Deus é poderosa. Todos que se levantaram querendo destruir a palavra foram destruídos primeiro. Porque o ser humano consegue matar o outro, esconder o corpo do outro, destruir uma empresa, destruir isso, destruir aquilo, mas não consegue destruir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que transforma a vida do ser humano. E o ser humano está tentando viver longe da palavra de Deus. Então eles não dão valor. O ser humano não valoriza a Bíblia. O ser humano não valoriza a palavra de Deus. E muita gente diz assim: eu não gosto de ler. Mas se chegar uma intimação da polícia, ela lê. Se chegar uma carta de amor, ela lê. Se chegar um exame médico, ela lê. E por que não lê a palavra? Porque você acreditou que você não gosta de ler. Tem gente que fala: bicho, eu gosto de ouvir. Mas é importante você ler. A Bíblia não é um livro para fazermos uma leitura comum. A Bíblia é um livro de meditação. Amém? Moisés venceu o Egito, quebrou o Egito. Eu já estive no Egito algumas vezes. Você vê hoje o Egito para o que era a primeira potência da época. Era como se fosse hoje os Estados Unidos. E você vê hoje, com um pedaço de pau, com um cajado, ele destruiu tudo lá, porque ele estava na palavra. Deus falou para Josué: Josué, medita de dia e de noite, guarda a minha palavra, porque ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Você quebra tudo que tiver na sua frente, porque a minha palavra é poderosa. E eu já falei para vocês que vai chegar uma época que o ser humano vai ter fome e sede, não de comida, não de bebida, mas da palavra que hoje tem em abundância. Mas o ser humano rejeita. Eu não posso amaciar a palavra para você. A palavra de Deus corrige a gente. A palavra de Deus nos conserta, nos molda. Quando você ouve a palavra, você enxerga o que você precisa mudar. E quanto mais você lê, medita, guarda, pratica, mais ela te muda. Ela é poderosa. Todos que desprezaram a palavra foram destruídos. Todos que guardaram a palavra venceram tudo que se levantaram contra eles. Se eu tirar a palavra da igreja, acabou a igreja. Tudo o que acontece na igreja só acontece por causa da palavra. O batismo nas águas, o encontro com Deus, o batismo no Espírito Santo, a entrega, tudo é por causa da palavra. Aliás, se tirar a palavra, acaba o mundo, porque o mundo foi criado pela palavra. O planeta está sustentado pela palavra. Tudo começou com a palavra e tudo vai terminar com a palavra. Com a palavra. Se você me perguntar qual é o momento mais importante para mim do culto, eu vou dizer para você: é o momento da palavra. É esse momento que te abençoa, quando você presta atenção, quando você dá ouvidos e vai praticando. Porque o vento, a chuva, vem para o cristão e para o ímpio. Só que quando bate na nossa casa,
A maneira que nós edificamos a nossa vida é que faz a diferença. Se na palavra, que é a rocha, ou na areia, que é na facilidade. O que é que eu estou fazendo com a palavra que eu estou ouvindo? O que é que eu estou fazendo com ela? Essa palavra, eu estou resistindo ou estou deixando ela me mudar? Porque tem gente que já ouviu que é para parar de mentir e não parou de mentir. Já ouviu que era para perdoar e não perdoou. Já ouviu que era para se batizar e não se batizou. Ela já ouviu que era para largar o pecado e não largou. Mas a palavra mudou minha vida porque eu obedeço. Você tem que ouvir a palavra e colocá-la em prática. Abra aí em Hebreus 4:12. Finalzinho da Bíblia. Nós vamos ler o 12 e o 13. Até aqui vocês entenderam? Hebreus 4, versículo 12. Vamos meditar. Leia aí comigo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, ela não é um papel, ela é viva. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha para mim, por favor. A palavra, ela penetra. Ela penetra. Ela entra. Então ela chega na alma. Por isso que ela restaura a alma. Por isso que ela lava, ela limpa, ela faz bem para o corpo, para a alma, para o espírito. Ela faz bem para tudo. A palavra, quando ela penetra no ser humano, ela salva o ser humano. Ela abençoa o ser humano. Ela abençoa. Ela transforma. A pessoa pode ser a mais perdida. Ela transforma. Agora, escute isso, que nós vamos ler agora no versículo 13. Diz assim: e não ouvi criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão o quê? Não ouvi. Nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Olha para mim, por favor. Escute isso agora com muita atenção. Não olhe para a Bíblia, olhe bem para mim e entenda. Aí em cima, preste bem atenção, por favor. A palavra de Deus representa Deus. Ela nos deixa nu diante de Deus. Como assim, bispo? Quando você está vestido, você pode esconder as coisas no bolso. Sim ou não? E quando você está nu, você vai esconder aonde? A palavra de Deus, ela nos deixa nu diante de Deus. Com quem nós temos que tratar. Às vezes a pessoa está vestida da mentira. Ela é uma mentira, ela é um fake. Ela está na igreja, parece que é, mas Deus sabe que ela não é. Ela está vestida de engano, de falsidade. Quando o evangelho é pregado, é Deus estendendo a mão para o ser humano para salvar o ser humano. Mas tem ser humano que não agarra essa mão, não acredita nessa mão, não segura essa mão e não é salvo. Mas ele vai ter que tratar um dia com aquele que diante dele nós estamos nus. Aquele que nos conhece. Você pode tratar com outro ser humano e usar de engano. Vestido de uma mentira
Você pode tratar com sua esposa e mentir, com o seu marido, você pode mentir para os seus pais, você pode mentir para sua namorada, seu namorado, sua noiva, seu noivo, você pode mentir para o seu patrão, mas não tem mentira com quem nós vamos ter que tratar. Não há criatura, cedo ou tarde, você vai ter que se tratar com Deus, você vai ter que prestar conta com Deus. E quando você prestar conta com Deus, não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser daqui a um mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas um dia você vai ter que tratar com Deus todos os seres humanos. E nesse dia você vai estar nu diante dele. Você não vai poder estar vestido com nenhuma falsidade, com nenhum engano, com nenhuma mentira. E a palavra que você ouviu, que você agarrou, a de Deus, pode te salvar nesse dia, porque ela te corrigiu, te mudou. Você estava no caminho torto e essa palavra te trouxe para o caminho direito. Você estava sujo e essa palavra te limpou. Você estava no caminho errado, mas essa palavra chegou até você. Essa palavra te ensina a ser marido. Que marido você tem sido para sua esposa? Você ouve a palavra. Um marido grosso, estúpido, que sabe falar com todo mundo, menos com a mulher? Um marido que só piora, ou que estacionou e não deixa a palavra de Deus ir te mudando? Que esposa você tem sido? Ciumenta, briguenta, marrenta? Que mãe você tem sido? Que pai você tem sido? De ter colocado um filho no mundo e hoje você não dá nem notícia, não dá pensão, não ajuda, parece que a mãe fez sozinha. Você pensa que Deus não sabe que você colocou um filho no mundo? Não, bispo, mas minha esposa não aceita meu filho. Mas você que colocou no mundo. Tem a sua responsabilidade como pai. Tem a sua responsabilidade diante de Deus. O Espírito Santo quer trazer a valorização da palavra. É isso que o Espírito Santo quer, que você valorize a palavra, que você leve mais a sério a palavra, que você tenha mais ouvidos para ouvir a voz de Deus. Amém? Mais ouvidos para ouvir. Essa palavra que você está ouvindo hoje, ou ela vai te consertar hoje, ou ela vai te condenar. Ou ela vai te levar para o céu, ou ela mesmo vai te julgar no dia que você for para o inferno. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.